A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Continuando a nossa meditação na palavra de Deus acerca da graça e da lei, devemos buscar diligentemente a meditação da palavra para podermos compreender a lei e a graça. Será que a graça ela vai anular a lei ou não? Bom, a Bíblia definitivamente ela não diz que a graça anula a lei. Na verdade, ela mostra que Cristo veio cumprir a lei e não revogá-la. Mas como entender as passagens bíblicas que dizem que não estamos debaixo da lei? Em primeiro lugar, é preciso entender que a lei de Deus é a expressão da sua vontade. Ela reflete o caráter de Deus. A lei de Deus instrui o homem sobre aquilo que ele deve e não deve fazer. Assim, a lei indica como alguém pode ter uma vida de acordo com um padrão moral aceito por Deus. Essa lei está revelada e registrada de forma especial nas Escrituras. Agora eu quero abrir um parêntese aqui para a gente compreender, porque Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei. Só que quando nós olhamos para a lei, quando nós nos aprofundamos a entender, a compreender todo o conteúdo da lei, nós vemos que não há uma condição de qualquer um de nós fielmente viver segundo a lei. Então Deus chama Moisés e institui ele como legislador. Através de Moisés nós conhecemos a lei, porque Deus tem uma intimidade com Moisés, de forma que fala com Moisés face a face. E aí Moisés é instruído a escrever toda a lei, todos os mandamentos, tudo aquilo ali. Para quê? Para que nós venhamos a viver uma vida na presença de Deus. E ao longo da história, Deus ele foi revelando a sua vontade ao homem de uma forma progressiva para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Isso indica que a lei possui diferentes aspectos de acordo com as circunstâncias que ela foi dada. Normalmente, a teologia reforma divide a lei em três partes: a lei moral, a lei judicial e a lei cerimonial. Não pense nessas partes como leis independentes, mas como categorias de uma mesma lei. Ou seja, a lei de Deus era uma lei tanto judicial como cerimonial, como também uma lei moral. Porque todas as leis que Deus estabeleceu e através de Moisés chegou ao conhecimento de todos, porque ele escreveu ali, existia as penas, né, as punições para aquilo ali. Então isso era considerado das três formas: uma lei moral do homem, uma lei judicial em relação à sociedade e uma lei cerimonial para que nós possamos estar nos apresentando diante de Deus. A lei moral ela serviu de alicerce para a lei judicial e também para a lei cerimonial, porque quando se estabelece a lei moral, comportamento, a forma da pessoa ser e agir, isso vai alicerçar para que esta moral ela possa ser direcionada para outros patamares, né? No caso também para a lei judicial, comportamento, regulamento, regras sociais, criminais, a lei dos israelitas em primeiro momento, mas depois essa lei ela foi espelhada
por outras, né, outros povos, outras nações, né, foram espelhadas. Então a lei cerimonial basicamente falava sobre os rituais religiosos na época do Antigo Testamento. E a lei judicial e a lei cerimonial eram temporárias, né? Elas tinham um significado simbólico que apontava, né, para Cristo, como de caso ele apontou, né? Portanto, elas serviam a situações históricas específicas que não são mais aplicadas. Porém, a lei moral permanece válida e aplicável, né, até os dias de hoje. E quando nós vamos para as Escrituras, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. O que é que ali Jesus Cristo, quando ele foi a João Batista para ser batizado, na hora que ele desceu as águas, literalmente Deus falou: este meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo, como um pomba, desce sobre Jesus. E o próprio João Batista, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, naquele momento ali, Jesus, ele estava cumprindo tudo o que a lei apontava. E a partir daquele momento, Jesus Cristo, ele sai para o deserto e logo após ele começa o ministério e ele começa a ensinar. E aí nós vamos ao famoso Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, e ali por 6 vezes Jesus Cristo ele faz as afirmações: visto que está escrito, e ele diz assim: mas eu vos digo dessa forma. Ou seja, Jesus Cristo ele além de cumprir a lei, Jesus Cristo além de falar da lei, ele ainda aumentava o nível da lei pela graça. Então, hoje nós recebemos a graça do Senhor salvadora, né? Porque em Cristo nós nos tornamos mais do que vencedores, porque quando nós começamos a andar com Jesus, começamos a ouvir o mandamento, observar aquilo que Ele nos manda observar, a lei ela continua. Houve o quê? Houve apenas uma mudança de sacerdócio, né? Porque Moisés foi instituído por Deus para fazer a lei, implantar a lei, né? E Moisés mesmo fala que ia surgir um outro semelhante a ele, né, que ia instituir a lei. E aí a gente deveria estar ouvindo. Então Jesus, ele veio sim cumprir a lei e veio também aumentar esse nível, porque ele disse assim: olha, se você olhar para uma mulher, né, você já está cobiçando, já está pecando. Ou seja, houve um acréscimo aí, houve como se subisse de nível. Ou seja, mas só que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, né, a permanecer fiel. Então a graça salva e a lei condena, mas só que a graça, ela, quando é observada através da lei, não há condenação, né? Por quê? Porque hoje nós já estamos debaixo da promessa redentora de Cristo. Se nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a graça, ela não elimina a lei, muito pelo contrário, a graça, ela veio para que nós possamos, em Cristo, cumprir a lei de Deus. Porque quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que precisamos de Deus, que precisamos de Jesus em nossa vida, então o que é que acontece? Nós vamos ser justificados, né? Nós seremos justificados em Cristo Jesus. Mas nós temos que nos esforçar. Quando nós buscamos o reino dos céus, o reino de Deus, quando nós buscamos Jesus, quando nós nos humilhamos, quando nós nos convertemos, né, ao Senhor,
nós recebemos, né, a sua porção graciosa, né? Nós recebemos sobre nós o sangue que foi derramado ali no Calvário para nos purificar de todas as injustiças. Então, nos aspectos judiciais e cerimoniais, não são mais aplicados, né? E pela graça de Deus, hoje o Evangelho é pregado a todo mundo, né, sem distinção. E a salvação pela graça não está restrita a uma única nação, mas a todos. Então, cada um de nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos essa graça sobre nossas vidas, né? Mas temos que estar observando a lei? Sim, temos que observar a lei. Para quê? Para que nós possamos espelhar a nossa vida, e a partir do momento que nós estamos observando a lei, nós vamos mudando o nosso comportamento, mudando a nossa mente, mudando as nossas atitudes. Porque o apóstolo ele fala, olha, aquela pessoa que está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criatura, ele tem que ter tudo novo, pensamento novo, a maneira de falar tem que ser nova, a maneira de andar tem que ser nova. Então nós temos que aprender tudo de novo. E tudo isso é pela graça de Deus, observando a lei, né? Não menosprezando. Por quê? Porque ela vai nos mostrar como devemos ser e agir. Então a graça, ela não anula a lei. Pelo contrário, a graça, ela nos ajuda a cumprir a lei em Cristo Jesus. Não podemos esquecer disso. A graça de Deus, a graça salvadora, ela nos ajuda a cumprir a lei em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Foi ele que levou o seu próprio sangue na presença de Deus para a remissão do pecado de todos. Porque a Bíblia fala do primeiro Adão. O primeiro Adão foi criado por Deus para crescer e multiplicar. E Deus criou Adão com a sua imagem e semelhança. Mas quando o pecado entrou, perdeu-se, né, essa semelhança de santidade, né? Perdeu a semelhança de santidade ali. Quando Jesus Cristo vem, ele vem, o Espírito Santo cria um corpo sobrenatural para que a semente de Cristo, né, permaneça para gerar outros semelhantes a ele. Por isso que quando nós vamos para o capítulo 3 do Evangelho de João, onde fala a história de Nicodemos, um camarada muito inteligente, muito, sabe? Ele chega e fala assim, Senhor, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Mas ele fala assim, Nicodemos, olha, o negócio é o seguinte, tem que nascer de novo. Como, Senhor? Não, tem que nascer de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O primeiro Adão nasceu da carne. Então o pecado está sobre toda a humanidade. O segundo Adão, Jesus Cristo, nasceu do Espírito. Nós temos que nascer do Espírito. Como? Pela fé. Pela fé é que, ao ouvirmos a palavra de Deus, é gerado em nós a fé. Então a fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação do Evangelho. E aí, pela graça, é que nós somos salvos. Observando sempre a lei de Deus. Para quê? Para que possamos caminhar em Cristo Jesus como novas criaturas, ainda que, mesmo que ainda nós estejamos nesse velho corpo, mas comecemos a praticar pela graça a observância da lei, para que possamos andar na presença do Deus vivo. Isso que é importante. Meus queridos, olha só, Jesus, ele veio para mim, veio para você. Jesus, ele quer dar para todas as pessoas a oportunidade de se converter a ele. Jesus está querendo gerar em nós, homens e mulheres espirituais na presença dele, né? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
A pessoa que buscar o reino de Deus com toda a sua força, ele vai encontrar a justiça de Deus. A pessoa que pede, Deus ele vai atender. Deus ele vai agir na minha necessidade de pedir perdão, de me converter, de estar na presença dele. E isso é aberto para mim, isso é aberto para você. Por isso, meu querido, se você me acompanhou até aqui, está ouvindo essa mensagem, olha, esquece todo o mundo, esquece todo o passado. Se arrepende, começa uma nova história com Jesus. Começa a andar com Deus, começa a andar com o Senhor da glória. Porque as coisas velhas, elas têm que ficar para trás. Nós temos que ser novas criaturas, novas pessoas. A gente não tem que ficar perdido na nossa mente, nos nossos achismos. Não, nós temos que mudar. É pela fé. A fé é algo sobrenatural. E ela vem quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos a verdade de Deus e não dos homens. Teologia tem muito por aí, né? E o caminho verdadeiro é Jesus. Não precisa você ser o... Olha, se você for olhar, quem foram as pessoas que andaram com Jesus? Eram pessoas comuns como eu, como você, pescadores, trabalhadores, pessoas que estavam precisando de uma restauração de vida, entendeu? Então, eu encontrei-me com Jesus, eu sou uma pessoa que eu preciso, e eu acredito que você também precisa. Por isso, a graça, ela não anula a lei, mas a graça salvadora de Cristo nos ajuda em Cristo Jesus, pela fé, a cumprir a lei, porque nós seremos justificados. Meus queridos, que Deus possa abençoar o teu coração, a tua vida. Creia em Jesus, comece a orar, buscar em Deus, porque Deus é a nossa resposta. Não fique se ligando nessas coisas que andam por aí não, cuidado. O Espírito Santo é Ele quem testifica no meu coração, no seu coração, no coração de todos, a verdadeira palavra de Deus. Fica na paz, que Deus te abençoe.